Olá pessoal, nesse slide vídeo a gente vai tratar três assuntos importantes da matemática, que seriam a média, a moda e a mediana. Vamos falar uma por uma para ficar bem claro como se resolve, como é que se calcula, como é que se acha a média, a moda e a mediana de uma sequência de números. Então vamos começar pela média. A média vamos dividir em dois tipos, a média aritmética e a média ponderada. A palavra média ela é usada no nosso dia a dia, principalmente para alunos que têm suas notas bimestrais e no final do bimestre é dado uma média, que chamamos de média aritmética. Então a média aritmética nada mais é do que vários números. Pegamos vários números e somamos esses números e dividimos pela sua quantidade. Então, um exemplo aí bem prático, um aluno obteve as seguintes notas em português. No primeiro bimestre tirou um 5, no segundo bimestre tirou um 9, no terceiro bimestre tirou um 6 e no quarto bimestre tirou um 8. Então a gente vai calcular aí a média aritmética desse aluno. Então é só somar as notas e dividir pela quantidade. Então vai ficar 5 mais 9, mais 6, mais 8, dividido pela quantidade. A quantidade foi 4 notas, então dividido por 4. Então, somando aí, vai dar 28 dividido por 4. A média aritmética desse aluno é a média 7. Então, a média aritmética é só somar os valores e dividir pela quantidade. Já a média aritmética ponderada de dois ou vários números é o quociente da soma dos produtos desses números pela soma dos seus respectivos pesos. Então a média aritmética ponderada ela tem um peso além da nota. Então vamos ver aí um exemplo aí bem prático para a gente entender o que é uma média aritmética ponderada. Vamos mostrar aí um exemplo aí temos aí um quadro que mostra a nota obtida por um aluno. Então as atividades, o aluno fez trabalhos, prova em grupo e prova individual. O trabalho ele tirou uma nota 8. Aí diz que tem um peso 2. A prova em grupo tirou um 6. Tem um peso 3. A prova individual, o aluno tirou um 9 e tem um peso 5. Então o que é que vamos fazer aí? A gente vai multiplicar a nota vezes o peso de cada uma delas e no final vai dividir pelo peso, pela soma do peso, o somatório do peso. Então vai ficar, o trabalho é 8 e o peso é 2, então vai ficar 8 vezes 2, mais 6 vezes 3, mais 9 vezes 5. Dividido pelo peso, que é 2, mais 3, mais 5. Então resolvendo aí a parte do numerador, 8 vezes 2 é 16, mais 6 vezes 3 é 18, mais 9 vezes 5, 45. Dividido, a soma do peso vai dar 2 mais 3, 5, mais 5, 10. Então vai ficar aí, vamos somar esse numerador aí, vai dar 16 mais 8 mais 45, vai dar 79. Dividido por 10, a média ponderada do aluno vai ser 7,9. Então a média ponderada é bem simples também. Você multiplica a nota, no caso aí do exemplo, a nota pelo peso de todos os trabalhos aí e depois divide pelo peso, pela somatória do peso. Agora vamos trabalhar o assunto moda. Como se calcular a moda? Então a gente pode dizer que é o valor que mais aparece no conjunto de dados. Então, se tem vários valores, aquele valor que apresenta em maior quantidade é o que chamamos de moda. Então não tem aqui como não precisa você fazer cálculos, é só você observar quem é que tem maior quantidade. Então vamos ao primeiro exemplo aí. Os dados abaixo se referem à idade de 20 alunos de uma turma de sexto ano. Então tem alunos de 12 anos, de 11 anos, 13 anos. Então tem aí várias idades aí. Aluno de 14 anos, 13. Então a gente vai fazer aí uma tabela e a gente vai dividir em idades e quantidade. Por exemplo, tem aluno de 11 anos. Quantos alunos tem? 5. Quantos alunos tem de 12 anos? Tem 7.
Quantos alunos tem de 13 anos? Tem 5 também. E quantos alunos tem com 14 anos? Tem 3. Então, gente, a moda desse conjunto de dados será a idade que mais aparece aí nessa tabela. E a gente observa que tem muitos alunos aí, tem 7 alunos que têm 12 anos. Então, a moda aí desses dados é o número 12, porque ele aparece em maior quantidade. Temos aqui um segundo exemplo em que tem uma tabela que mostra as notas de matemática dos alunos, de uma turma de 30 alunos, e a quantidade de alunos que chamamos de frequência. Então, o aluno que tirou nota 3 tem 4 frequências, ou seja, 4 alunos tiraram nota 3. Alunos que tiraram 4,5 foram 5 alunos. Alunos que tiraram nota 5 foram 2 alunos. Alunos que tiraram 6,5 foi 3 alunos. Alunos que tiraram nota 7 foram 6 alunos. Alunos que tiraram nota 8 foi 5 alunos. Alunos que tiraram nota 9 foi 4 alunos. E um aluno tirou a nota máxima, que foi um 10. Então a gente observa que nessa tabela, na coluna da esquerda, temos as notas da disciplina de matemática. E na coluna da direita, quantos alunos obtiveram a respectiva nota. Dessa forma, podemos observar que a nota que mais aparece nesse conjunto de dados é o 7, a média 7, que foram exatamente 6 alunos. Temos agora um terceiro exemplo, em que um vendedor em uma loja de calçado fez uma venda durante um dia e ele observou o seguinte: o número de calçados e a quantidade vendidos. Então, o número do calçado 33 vendeu um par. O número do calçado 35 vendeu 3 pares. O número 36 vendeu também 3 pares. O número 37, 39, 40 e 43 também vendeu um par. E o número 42 vendeu 2 pares. Então a gente observa aí que 2 valores venderam em maior quantidade. Por exemplo, foram vendidos o número 35 e o número 36, venderam cada um 3 pares. Então o número 35 vendeu 3 pares, o número 36 vendeu 3 pares. A gente observa que a maior quantidade foi o 3. Então, esse valor aí, a moda dele vai ser esses dois números, o 35 e o 36, porque eles venderam em maior quantidade. Então, essa moda aí foi o 35 e o 36. Quando isso acontece, diz que a moda ela é bimodal, porque teve 2 valores aí que alcançaram maior quantidade. A mediana, ela precisa um pouquinho mais de atenção. Então, podemos dizer que é o valor que divide o conjunto de dados ao meio. Então, são vários dados, né? E a gente divide ao meio esses dados. Por exemplo, se tiver 50 valores, né? Então eu vou dividir ao meio. Se tiver 9 valores, eu vou dividir ao meio. Então, o primeiro passo a se fazer é colocar na ordem crescente ou decrescente. Então, a mediana, para se fazer o cálculo da mediana, ela pode ser observada em 2 pontos. Quando a quantidade é ímpar e também quando a quantidade é par. Então vamos aí ao primeiro exemplo. Quando a quantidade é ímpar. Considere o conjunto de dados abaixo, referente aos salários médios dos funcionários de uma empresa. Então, temos aí 9 salários, quer dizer que 9 funcionários, cada um com seus salários. Então, tem salário de 1.500, 1.300, 1.200, 1.250, 1.600, 1.100, 1.450, 1.210 e 1.980. Então, com essas informações, a gente vai colocar esses valores aí em ordem crescente, do menor para o maior. Então, a gente observa que o menor valor é 1.100, depois 1.200, 1.210, 1.250, 1.300, 1.450,
1.500, 1.600, 1.980. Vemos aí que são 9 valores. Então a gente vai dividir ao meio. Então vai ficar 4 de um lado e 4 do outro. Tem que ser uma divisão exata. Então vai ficar 4 de um lado, 4 do outro. Então vai sobrar um número no meio, que vai ser o 1.300. Então esse número aí, ele vai ser chamado de mediana, porque ele dividiu o conjunto de dados ao meio. Então como ele é um número ímpar, ele ficou só. Então o do meio, ele é a mediana desses dados aí. Então você coloca na ordem crescente ou decrescente os dados, faz a divisão, a mesma quantidade para o lado esquerdo, a mesma quantidade para o lado direito. O valor que vai ficar no meio, ele será chamado de mediana. Vamos ver agora um exemplo de dados em que o número é par. Vamos usar o mesmo exemplo, só que vamos acrescentar mais um valor. Vamos aumentar aí 1.420. Então a gente vai ter aí 10 salários de funcionários. A gente vai colocar em ordem crescente. Então vai ficar 1.100, 1.200, 1.210, 1.250, 1.300, 1.420, 1.450, 1.500, 1.600 e 1.980. Como são 10 valores, se a gente for dividir ao meio, vai ficar 5 para o lado esquerdo e 5 para o lado direito. Então a gente aí, nesse caso aí, não teríamos uma mediana. A mediana é um número que vai sobrar. Você divide ao meio e esse número sobra. Então o que é que a gente vai fazer aqui? Como são 10 valores, eu vou deixar 2 valores ao meio. Vou tirar 4 para um lado e 4 para o outro. Então vai ficar esses 2 valores do meio. Vamos fazer aí uma média aritmética desses 2 valores. Vamos somar esses valores e dividir por 2. Como o próprio nome diz, é uma média. Então, se sobrou 2 valores, a gente vai fazer a média aritmética aí. Então, vai ficar 1.300 mais 1.420 dividido por 2. Então, 1.300 mais 1.420 vai dar 2.720 dividido por 2. Então, a mediana aí, nesse caso, vai ser essa divisão. De 2.720 dividido por 2 vai dar 1.360. Então, essa é a mediana de vamos dizer assim, de dados. Então, quando os dados eles são ímpares, é bem mais simples. Você divide ao meio, o que sobrar aí no meio vai ser a mediana. Então, a gente vai dividir para ficar uma divisão exata. Então, vai ser em números pares. Então, vai ficar, se por acaso tiver 9 dados, 9 valores, vai ficar 4 de um lado, 4 do outro. Então, como são 9, já tem 8, falta 1, que é o do meio. O do meio é a mediana. Agora, quando a quantidade é impar, também você vai deixar 2 no meio, 2 valores no meio, e divide, deixando 2 valores ao meio. Esses valores do meio, você soma e divide por 2. Aí terá a nova mediana. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é bem esclarecedor. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição, porque nos fortalece, nos dá o ânimo de criar muito mais vídeos desse tipo. Então, eu agradeço muito por você assistir. Se você ficou em alguma dúvida, você pode deixar a sua pergunta, a sua indagação, a sua dúvida, que a gente responde o mais rápido possível. Então, muito obrigado.